Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais um áudio-vídeo de reflexões sobre a jornada. Estou gravando assim, um atrás do outro, tá? Porque eu tava adiando meio pra gravar, então agora tá indo tudo uma vez. Bem minha cara fazer isso. Lembrando que não é uma verdade absoluta, é só uma reflexão, um olhar para você chegar à sua própria conclusão, tá? Hoje, o que eu queria falar com vocês, pessoal, é sobre as informações de chamas gêmeas, tá? Já falei disso várias vezes e vamos voltar a falar, tá? Existem muitos canais, existem muitos materiais, alguns que no meu olhar são muito legais e edificantes, e alguns que são um horror e um desserviço, tá? E gente que quer só ganhar dinheiro mesmo, tá? Gente que quer só view, like e ganhar dinheiro em cima dessas coisas. E eu vejo uma coisa aqui, outra ali, né? Eu fico só de olho quando o pessoal criou os canais. Eu falo, nossa, tudo depois que o meu. Eu posso ter menos inscrito, mas o canal o Alvorecer, ele é um dos mais velhos aí que eu vejo, tá? E assim, gente, tem pessoas que têm excluído o canal, pessoas que excluem e abrem outro, pessoa que muda o nome de canal, pessoa que exclui vídeo, aí pessoa que faz um vídeo desfalando o que falou antes, né? E eu olho aquilo e eu já falei aqui em alguma situação também que canal Alvorecer já correu risco umas 3 vezes nesses 4 anos, né? Porque é uma responsabilidade para quem tem consciência, para quem sabe o que está fazendo, para quem realmente está sendo guiado por uma egrégora de luz espiritual, é uma baita de uma responsa, né? Porque de alguma maneira você está formando opinião. Então, a gente tem uma cobrança, obviamente, espiritual, tem uma autocobrança. Isso muitas vezes, essa exposição, ela vai mexer com as nossas próprias feridas, né? E eu trabalho vários conteúdos aqui no canal, tem sido mais fácil, mas assim, eu já escutei coisas do tipo, nossa, tanto tarólogo bom, não tem clube de membros, você que não sabe ler tarô tem. Eu já escutei isso, gente. Outro dia escutei, fala menos que você vai ter mais inscrito. A minha vontade é responder, inscrito que nem você, não quero, né? Então a gente vai trabalhando, né? Porque eu tenho na minha história uma coisa de precisar querer ser ouvida e não ser, né? Querer falar e não ter espaço, né? Geminiana, vocês sabem, né, gente? Então, embora o YouTube de alguma maneira aqui seja uma cura para mim, né? Porque eu posso me expressar, porque o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Eu também tenho que gerenciar essas pessoas que dão sua opinião livremente. Tudo bem você dar opinião, mas tem gente que fala as coisas para ofender, né? Então, assim, é muito difícil, tá? Você tá ali na frente de um canal, porque até o punch energético, ele é complicado. Eu tenho contato com outros canais de chama gêmea, com outras pessoas que eu converso, com outras tarólogas também, e a gente conversa sobre isso. Quanto mais inscritos você tem, quanto mais diversificado o seu público, mais você amplia as energias que aparecem ali, vamos dizer assim. Tanto que eu tenho combinado com o Arcanjo Miguel. No canal Alvorecer da Vida, só gente que é legal, gente chata fora daqui. Então, é o processo, tá? E aí, o que eu queria chamar a atenção de vocês, tá, pessoal? Existe cópia e existe acesso. Porque o que acontece, gente? Aqui a gente vai falar um pouquinho de frequência, tá? Frequência energética no campo. Então, veja, na perspectiva que eu olho,
nós temos um campo energético, morfogenético, que inclusive a gente vê isso no campo das constelações, que as informações estão ali, né? E basta a gente acessar. Quem está na mesma frequência vai acessar aquilo. Então pode inclusive acessar aquele termo. Por isso que às vezes a gente vê algumas informações dividentes, vamos falar assim, que acessam a mesma previsão em locais diferentes. A gente tem um exemplo muito forte disso, pessoal, em relação a alguns mitos, né? E mesmo em relação a alguns deuses. Então, por exemplo, se a gente pega cultura indígena no Brasil, cultura indiana, cultura africana, cultura europeia, né? Aí pega lá os celtas, às vezes muda o nome, mas a historinha é mais ou menos a mesma. Por quê? Porque esse contexto está no campo e as pessoas que estão com o olhar e nessa frequência, elas vão pegar essa informação, mas elas vão traduzir na linguagem que é própria da cultura delas. Isso é muito legal, porque isso confirma que não é só uma pessoa que está acessando, tá? E que não é mentira, não é um charlatão, não, a pessoa não está inventando, né? Outras vezes é cópia mesmo, às vezes a gente vê alguns conteúdos, às vezes não é por mal, tá, gente? Às vezes é porque inspira, né? Mas assim, se ainda for uma informação verdadeira, tá valendo, né? Mas o que eu queria mais chamar a atenção em relação a isso é que, eu já falei isso várias vezes no canal, né? Chama gêmea não é uma teoria científica, não tem comprovação, tá? E acho que por um tempo não vai ter. Telepatia, acho que eu tô quase comprovando, tá, gente? Mas sobre a conexão de chamas, acho que ainda não tem comprovação sobre isso. Mas veja, a gente tem que tomar muito cuidado quando alguém fala, eu canalizei, né? A minha egrégora, os meus mentores. Eu não estou dizendo que essa pessoa está falando mentira, tá? Mas eu também não estou dizendo que essa pessoa está falando verdade. Por isso que o tempo inteiro aqui no canal eu vou falar como ressoa isso no seu coração, como você ouve isso. Porque assim, tem realmente pessoas que canalizam uma série de coisas e acessam. Veja, gente, eu faço leitura de registro akáshico, né? Então, eu tô acessando, eu tô canalizando, eu acesso e canalizo informações. Então, eu não tô dizendo que está errado. A questão é você pura e simplesmente... E eu já fiz isso na minha jornada, tá, gente? Eu falo porque é uma experiência própria minha que também tinha a ver. Tinha a ver com as minhas feridas, né? Quando você toma uma informação por verdadeira só porque XYZ falou que canalizou, você está considerando que ela tem mais potencial de canalização do que você, que ela tem mais capacidade de acesso do que você. É assim que a gente vê. Vou ser bem drástica agora. Quantas histórias a gente já viu na televisão de seitas religiosas, tá? Que aparece lá um maluco que começa a pregar não sei o que e tem aquelas situações de morte coletiva, né? Por quê? Porque teve um grupo de pessoas que aceitou, acreditou que aquela pessoa tinha uma verdade absoluta, embarca daquela pessoa a famosa lavagem cerebral, né? E aí a pessoa se perde naquilo. No âmbito das chamas gêmeas, eu sinto que acontece muito isso, tá, gente? E assim, de novo, é plenamente justificável, porque dependendo da fase da jornada que a gente tá sofrendo que nem um cachorro faminto, molhado na chuva, querendo um grau de esperança que alguém te diga alguma coisa. E é nesses momentos que a gente pode ficar mais suscetível a um charlatão, né? Porque dependendo do grau de autoconhecimento, eu gravei um áudio-vídeo falando sobre isso, que você tiver, a pessoa vai dar um docinho para apaziguar a sua dor e você vai
você vai cair nessa, sabe? Então, por isso que, assim, conectem com o coração de vocês, vejam várias fontes. Por exemplo, tem pessoas que eu não consigo ouvir a voz, pessoal. Desde sempre eu tinha isso. Quando eu era psicóloga já, a hora que eu pegava a cisma com a voz da pessoa, eu falo misericórdia, né? Tanto que às vezes eu vou assistir uns negócios, porque às vezes tem uns negócios que eu falo, ai meu Deus, vou ter que ver isso aí. Eu tenho que pôr no silencioso e ler a legenda, porque eu não consigo ouvir a voz da pessoa. Né? Porque eu tenho que ter crítica, eu tô falando aqui que a gente tem que ver, acessar e ter crítica, saber o que as pessoas estão falando. Tem pessoas que eu não aguento ver a imagem, a figura da pessoa. Tem pessoas que a gente, quando conecta no olhar, você vê um olhar sombrio, você vê um olhar estranho, né? Tudo bem que, de novo, é frequência, né, pessoal? E às vezes, é aquilo que eu falei no vídeo, acho que também de autoconhecimento. Dependendo da ferida, do machucado, do histórico que você tem, você não consegue ver que aquela pessoa tem aquela energia, porque você teve que ocultar, esconder como um mecanismo de defesa, fazer de conta que aquele tipo de pessoa, aquele tipo de energia, aquele tipo de situação não acontecia. Então você põe para debaixo do tapete. Então, como você não reconhece aquilo no teu passado e na tua história, você vai seguindo a sua vida sem reconhecer aquilo. Por quê? Porque reconhecer agora com você adulto seria você ter que reconhecer o que aconteceu lá atrás. Se você não deu conta lá atrás, você não vai reconhecer aqui. Só que quanto mais tempo você leva para reconhecer aquilo lá de trás, mais vezes você vai repetir ciclos com essas experiências, até você ir diretamente à fonte do problema. É por isso que às vezes a gente tem ciclos tão repetitivos na nossa história, que às vezes a gente vai até chamar de karma, mas às vezes não tem a ver necessariamente, no meu olhar, com ação e reação. Tem a ver com repetir de ano mesmo, tá? Está repetindo aquilo até aprender, tá? E porque tem uma questão ali embaixo que você já pôs tanto debaixo do tapete que você já tá tropeçando no tapete, tá fazendo de conta que não vê. Mas isso não é consciente. Isso é inconsciente. Como faz para ir pro consciente, Cássia? Autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, ele tem a ver com as informações intelectuais que a gente recebe, mas tem a ver com as nossas informações emocionais que a gente sente e tem a ver com as informações espirituais que a gente acessa. Todos acessam em maior ou menor grau, com maior ou menor facilidade, mas assim, quantas pessoas têm acessos assistindo leitura de tarô? É muito comum, mesmo aí entram as músicas, né, pessoal? As músicas, na verdade, acabam sendo uma codificação que eu faço de uma mensagem que está no campo, porque a linguagem musical, para mim, ela é muito fácil, ela é muito prática, tá? Vou dar um exemplo bem bobinho para vocês, né? Vou dar esse exemplo aqui, Arcanjo Miguel. Tá. Teve um jogo ontem, São Paulo e Corinthians, eu sou São Paulina, e o Cássio, goleiro, né, fez um gol contra, né? E aí, eu acordei com uma música do Maroon 5 que chama Beautiful Mistakes. E eu vi a letra, e eu vi o clipe, e eu esqueci o nome dele lá, o Adam Levine, cantando na minha cabeça. E eu, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Veja, Cássio, goleiro, é o meu nome, né, gente? Ele fez um lindo erro, porque minha chama também é São Paulina, gente, né? Então, veja, foi um erro, mas foi um erro bonito para quem é São Paulino. Só que, para eu entender isso, levou um tempo, porque esse é um código que eu decodifico assim, né? Quem não tá numa jornada de chama gêmea, ou está e não entende nada de música, não entende nada que eu falo,
né? Porque tem gente que não entende nada do que eu falo. Por quê? Porque a pessoa não está nessa frequência, né? Vai achar que isso que eu tô falando que é uma doideira, mas não é, né? E ainda Gol Contra faz GC, né? Que é um chama gêmea, né? Então, é mais aquela coisa que a gente fala dos sinais. Então, veja, pessoal, fiquem bem atentos, tá? A tudo que aparece aí pra vocês. Não tem verdade absoluta, né? Conectem-se com o coração de vocês, tá bom? Agora me veio Connected, Stereo MC. Essa música, ela fala que tem algo errado, né? Fiquem atentos, se vocês realmente abrirem o olhar, vocês vão perceber o que tem de errado e o que não tem, tá bom? Então, por hoje é isso. Deixo um beijo a todos e todas, para a minha chama se estiver por aqui também. Até o próximo vídeo, áudio. Tchauzinho!